Caso você não saiba, Deadpool 2 tem uma versão estendida chamada Super Duper Cut, com cenas que nunca foram pro cinema e que também não estão na versão do filme disponível no Disney Plus. Até as cenas pós-créditos são maiores. Por exemplo, quando o Wade viaja até uma cena de X-Men Origins Wolverine pra matar a versão bizarra do Deadpool daquele filme. Eles usam imagens do próprio filme e intercalam com imagens novas nessa cena. Mas na versão estendida a cena é ainda mais legal, porque o Deadpool fala isso aqui pro Wolverine. One day your old pal Wade's gonna ask you to get back in the saddle again. And when he does, say yes. Oh, right. Pena que ficou de fora do filme, mas que bom que o Hugh Jackman disse sim pra Deadpool 3, que agora virou Deadpool e Wolverine. O Deadpool previu o terceiro filme nas cenas pós-créditos estendidas. Sensacional. Nas cenas pós-créditos, a Negasonic e a Yukio consertam o dispositivo de viagem no tempo no Cable e o Deadpool resolve salvar todo mundo. Primeiro ele salva a Vanessa, depois ele volta no tempo pra salvar o Peter e outros membros da X-Force também, embora a gente não veja na cena, porque o Shatterstar aparece no trailer de Deadpool e Wolverine. O Deadpool também vai atrás do Ryan Reynolds lendo o roteiro de Lanterna Verde e dá um tiro na cabeça dele para evitar que o filme seja feito. É legal lembrar que o próprio Wade também fez piada com o Lanterna Verde no primeiro filme. Please don't make the super suit green or animated. O Cable aparece nesse filme como um assassino que viaja no tempo para matar uma criança que vai se tornar um monstro e matar a família dele no futuro. Essa é a premissa da teoria do bebê Hitler, que o Deadpool chega até a mencionar no filme. A ideia também foi sugerida pelo Máquina de Combate em Vingadores Ultimato de matarem o bebê Thanos. Aliás, essa simples sugestão do James Rhodes era uma pista forte de que ele já era um Skrull na época. E é legal comentar que na versão estendida do filme tem uma outra cena pós-créditos que mostra o Deadpool visitando o bebê Hitler, mas se apegando à criança e não tendo coragem de concluir a missão. O Deadpool e o Weasel juntam a equipe que depois é chamada de X-Force. Bedlam, o personagem do Terry Crews, é um mutante que faz parte da X-Force nas HQs. O Bill Skarsgård interpreta um personagem chamado Zeitgeist, que também vem dos quadrinhos da X-Force. Depois tem o Shatterstar, um personagem que diz que é um alien do Mojoverso, que também já fez parte da X-Force e tem ligações com o Cable. Pra quem não conhece, Mojo é um vilão clássico das histórias dos X-Men, obcecado com televisão, e o Shatterstar é um personagem que luta como um gladiador em um dos programas de TV do Mojo nas HQs. O Vanisher, personagem que depois descobrimos que foi interpretado pelo Brad Pitt, também vem das HQs. Nos quadrinhos, o poder dele é o teletransporte, mas mudaram pra invisibilidade pro Brad Pitt poder fazer o papel. Esse personagem também já foi membro da X-Force, claro, assim como do Clube do Inferno, da SWORD e da Irmandade dos Mutantes, entre outras equipes. Reza a lenda que o Brad Pitt não recebeu nada pra gravar a aparição breve. A única compensação que ele pediu foi uma xícara de café, mas com a condição de que o próprio Ryan Reynolds tinha que passar o café pra ele. Depois tem a Dominó, uma personagem importante dos quadrinhos que já foi membro dos X-Men e da X-Force também. Ela já teve romances com o Colossus e com o Wolverine. Nas HQs a personagem é branca e tem uma mancha preta no olho. Como a Zazie Beetz, a atriz que interpretou a Dominó, é negra, eles inverteram e deram uma mancha branca pro olho dela. E no fim tem o Peter, que é só um cara comum sem poderes e talvez o personagem mais legal do grupo todo. E claro, um personagem criado pro filme. Cada vez que recrutam um dos personagens, o Wade e o Weasel prendem as fotos deles na parede com facas. A única exceção é a Dominó, que eles prendem com uma taxinha. Ali eles já estavam dando uma prévia do que ia acontecer. Todos os personagens que foram presos na parede com facas morreram e só a Dominó sobreviveu. Claro, o Deadpool reverteu essas mortes depois. Quando o Deadpool conta o plano pra equipe, ele usa um desenho que fez com giz de cera na parede à mão. No topo do mapa, no canto esquerdo, é legal reparar que ele desenhou um Wolverine em uma jaula, uma referência ao tempo em que o Logan ficou preso no Lago Alcalá pelo programa Arma X. Em cima ele escreveu Prisioneiro 24601, uma referência ao musical Os Miseráveis, no qual Hugh Jackman interpretou Jean Valjean. O número 24601 é exatamente o número de prisioneiro do personagem dele no musical. Ele também escreveu Sequel Money com uma seta apontando pra cidade, uma piadinha com o fato de que Deadpool 2 teve muito mais verba que o primeiro filme, o que possibilitou que a Fox contratasse mais atores para fazerem participações e também que pudessem fazer sequências de ação mais caras e elaboradas. Em Deadpool 1, por exemplo, tinha toda uma sequência de perseguição do Deadpool com o Francis que acabou sendo cortada do filme por falta de verba, mas nesse filme eles conseguiram fazer a perseguição que queriam. E a perseguição acontece em uma estrada chamada Jerry Dugan, que é o nome de um roteirista da Marvel responsável por alguns quadrinhos do Deadpool na época. Também tem uma piadinha no desenho com a altura do Cable. Nas HQs o Cable é bem mais alto do que o Deadpool, mas na vida real o Josh
Brolin é mais baixo do que o Ryan Reynolds. E uma última piada, também tá escrito ali que não tem necessidade do terceiro ato, claro, com o Deadpool falando que se resolvessem aquilo ali na perseguição não precisariam de toda aquela batalha final na Essex House. Depois o Deadpool decide chamar o grupo de X-Force, dizendo que queria uma alternativa de gênero neutro ao invés de X-Men, e a Dominó fala que o nome era muito derivativo. Isso é uma piada com o fato de que a X-Force surgiu nos anos 1980, começo dos anos 90, justamente como uma série derivada de X-Men com personagens alternativos e um outro nome para expandir o universo dos mutantes. Eles pulam do avião e todos morrem quase imediatamente, o que eu acho uma das coisas mais geniais do filme. Sem contar que o Peter, o cara que não tem poder nenhum, é praticamente o único que consegue pousar em segurança, mas aí ele acaba morrendo tentando salvar o Zeitgeist. O Deadpool fica preso em um outdoor que diz show de marionetes ao meio-dia, e ele próprio fica pendurado como se fosse uma marionete. Mudando um pouco de assunto, outro personagem importante do filme é o Juggernaut, que o Russell acaba conhecendo na prisão. Juggernaut, pra quem não sabe, é Caim Marko, o meio-irmão do Professor Xavier, um vilão muito presente nas histórias dos X-Men e da Marvel, e ao contrário do que muitos pensam, ele não é um mutante. Ele ganha os poderes dele através de magia, com a gema de Cyttorak. Nesse filme, tanto a captura de movimentos como a voz do Juggernaut foram performados pelo próprio Ryan Reynolds. E quando o Deadpool conhece o Juggernaut, ele age como fã e cita algumas HQs que o irmão do Charles Xavier aparece. A primeira é Uncanny X-Men número 183, uma HQ que acontece logo depois da primeira edição de Guerras Secretas e mostra uma das clássicas tretas do Juggernaut contra o Colossus, já dando uma pista do que ia acontecer mais tarde no filme. Depois o Wade menciona Thor número 411, uma HQ que coloca o Juggernaut contra o Deus do Trovão. Nessa HQ é revelado que Caim Marko é tão forte que consegue até aguentar a porrada do Mjolnir. Por último, ele menciona X-Men Unlimited número 12, que basicamente é uma história sobre o Juggernaut durante a época da saga do Massacre. Depois disso, o Juggernaut rasga o Deadpool no meio. Aí a Dominó carrega as partes dele nas costas como se fosse uma mochila, o que parece uma referência ao Chewbacca, que faz a mesma coisa com o C-3PO em O Império Contra-Ataca. Voltando para a cena da perseguição e da morte dos membros da X-Force, enquanto o Deadpool vai andando e tentando ver se alguém tinha sobrevivido, ele passa por um caminhão de sorvete chamado Pryor Streets. Essa é uma referência a Madeleine Pryor, um clone da Jean Grey dos quadrinhos que por acaso é a mãe do Cable. A Dominó passa por uma placa da Alameda Bettini. Isso é uma referência a Ashley Bettini, uma profissional de efeitos especiais que trabalhou no filme. Inclusive o Slash, famoso guitarrista, visitou o set de Deadpool 2 e a Ashley tirou foto com ele, como vocês podem ver. A Dominó também passa por uns grafites enquanto ela tá com paraquedas e tem o rosto do Stan Lee desenhado em uma parede. O Stan Lee morreu no ano em que saiu o filme e acabou não gravando uma participação especial, então a homenagem clássica ficou só nessa imagem mesmo. O Deadpool segue a Dominó em uma scooter vermelha que ele roubou na rua. Isso é uma referência direta à HQ Deadpool número 68, quando ele também rouba um veículo idêntico. E o Deadpool faz piada com os poderes da Dominó, dizendo que sorte não é poder e que o artista de HQs que pensou nisso provavelmente não sabe desenhar pés. Isso é uma referência ao Rob Liefeld, co-criador do Deadpool e da Dominó, cujos desenhos eram muito criticados por serem totalmente desproporcionais e também porque ele desenhava personagens com pés estranhos. O Rob Liefeld inclusive apareceu rapidamente numa cena no bar no primeiro filme. Um dos mutantes que aparecem nas jaulas do caminhão durante a perseguição é também uma participação especial. Esse é o diretor do filme, David Leitch. O Deadpool chama o Cable nessa cena de One-Eyed Willy, uma referência ao filme Goonies, em que Josh Brolin interpretou um dos personagens que estavam procurando pelo tesouro de um pirata chamado One-Eyed Willy. O míssil que o Cable atira no caminhão quando a Dominó está dirigindo passa por baixo, por causa da sorte dela, mas corta o freio antes de explodir no carro de trás. O Cable atira no Deadpool, que recria o momento clássico dele cortando a bala no meio com a espada em X-Men Origins Wolverine. Mas dessa vez ele tenta fazer a mesma coisa e erra várias vezes. Ele fica furado igual o queijo suíço. Só deu certo uma vez mesmo. Quando o caminhão cai da ponte, o Deadpool passa o saco na cara do Cable em slow motion, uma referência à sequência de abertura do primeiro filme. Sem contar que o Deadpool também usou um boneco dele pra fazer exatamente a mesma coisa com o Cable em um dos trailers de Deadpool 2. Depois que o Wade se explode na cena de abertura do filme, o Colossus aparece e leva ele pra Mansão Xavier. A Negasonic Teenage Warhead também retorna, dessa vez com uma namorada chamada Yukio. Depois ele se recuperar da explosão, o Deadpool aparece na cadeira do Professor Xavier, usando uma camiseta com 2 gatos e a frase Olivia e Meredith juntas para sempre. Olivia e Meredith são os nomes das gatas da Taylor Swift, que é muito amiga da Blake Lively, esposa do Ryan Reynolds. Essa cena também faz referência a uma piadinha do primeiro filme, quando o Deadpool fala que a Fox não conseguia pagar mais X-Men para aparecerem. Nessa dá pra ver
ver vários cameos. Professor Xavier, Fera, Mercúrio, Ciclope, Noturno e Tempestade aparecem em uma reunião ao fundo. O Deadpool também chega a mencionar um personagem com asas de pombo, uma alusão ao Anjo, que aparece tanto em X-Men O Confronto Final, como em X-Men Apocalipse, em duas versões diferentes. Na versão estendida tem toda uma cena do Wade na mansão dos X-Men colocando tags nas comidas. Uma das tags diz Wheels, rodas em inglês, que é obviamente um apelido dele pro Professor Xavier. Isso também é uma referência ao primeiro filme dos X-Men lá no ano 2000, quando o Wolverine fez essa mesma piada. What do they call you? Wheels? E a versão estendida também explica uma piadinha do Deadpool no fim do filme, quando ele fala sobre ejacular em um pote de sabão. A casa onde vive o Russell é chamada de Essex House, um lugar para reabilitação de mutantes. Para quem não sabe, Nathaniel Essex é o nome do Senhor Sinistro, um dos grandes vilões dos X-Men. A Essex Corp também apareceu na cena pós-créditos de X-Men Apocalipse, com agentes roubando amostras do sangue do Wolverine. No meu vídeo sobre o primeiro filme, eu comento que deve ser daí que os poderes do Wade vêm. Na versão estendida do filme tem mais cenas na Essex House e o Russell sendo torturado, o que dá mais peso ainda para a história dele. Ele passa por um pôster escrito que o Dia M está próximo. Esse mesmo pôster aparece no fim quando Fire Fist está perseguindo o diretor. Nos quadrinhos, Dia M é como ficou conhecido o dia em que a Feiticeira Escarlate falou a famosa frase No More Mutants no arco de Dinastia M e dizimou a maior parte dos mutantes da Terra. Já nos filmes dos X-Men da Fox, Dia M foi o nome dado pro dia em que o Magneto e a Irmandade dos Mutantes atacaram Alcatraz, tentando parar a pesquisa da cura pro Gene X, dia da famosa cena do Magneto tirando a ponte Golden Gate do lugar. O Deadpool chega na Essex House com uma camiseta amarela dos X-Men e a palavra trainee escrita atrás. A jornalista que estava cobrindo o incidente é Irene Merriweather, uma personagem que existe nos quadrinhos da Marvel e é uma jornalista investigativa ligada com as histórias do Deadpool e do Cable. Ela acaba sendo perseguida pelo Clube do Inferno e se torna o interesse amoroso do Cable nessas histórias. Ela também aparece em outro momento no filme, no helicóptero de notícias que mata o Shatterstar. Nos noticiários, uma das chamadas fala que o Christopher Plummer recusou um papel em Deadpool 2. Isso é uma referência ao fato de que nessa época esse ator refilmou todo o dinheiro do mundo quase por completo para substituir o Kevin Spacey depois de controvérsias que fizeram o Spacey ser demitido do filme. Talvez essa notícia também seja uma piadinha com o fato de que o T.J. Miller, ator que interpreta o Weasel, também foi alvo de controvérsias logo depois que as filmagens de Deadpool 2 terminaram, como se o Christopher Plummer fosse substituir o T.J. Miller também. Aliás, esse é um dos motivos pelo qual o Weasel não vai voltar em Deadpool 3. E esse garoto que estava com problemas e é salvo pelo Wade se chama Russell Collins, também conhecido como Fire Fist, e ele é um personagem das HQs da Marvel que faz parte da X-Force também. Os soldados que aparecem nessa cena usam a sigla DMC, provavelmente Departamento de Controle de Mutantes ou algo assim. Eles parecem ser uma contrapartida ou uma referência à divisão de resposta aos mutantes que aparece nos quadrinhos dos X-Men. Nessa cena, o Deadpool fala que os X-Men eram uma metáfora ao racismo dos anos 60, justamente comentando o fato de que o Stan Lee criou os X-Men para representarem minorias oprimidas em 1963, durante os movimentos pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Inclusive, em uma cena do trailer que foi cortada do filme, atrás do Wade tem quadros de Abraham Lincoln e Barack Obama na mansão dos X-Men. Lincoln foi o presidente dos Estados Unidos que aboliu a escravidão e Obama foi o primeiro presidente negro do país. Mais uma alusão a essa criação dos X-Men como uma metáfora sobre o racismo. Também tem duas espadas emolduradas nessa imagem formando um X bem no meio dos dois quadros. E na real, essa cena do trailer nem foi cortada, eles só usaram um ângulo diferente da câmera na versão final, um ângulo que não mostra os quadros. Voltando pra cena, o Colossus usa uma frase de Robocop, algo que o Russell e o Deadpool percebem na hora. Come quietly, or there will be trouble. Come quietly, or there will be trouble. Isso também é uma alusão ao primeiro filme, quando Deadpool usou uma frase do Robocop comparando o Colossus ao personagem. Dead or alive, you're coming with me. Dead or alive, you are coming with me. Um detalhe legal é que o Russell queimou um carro da polícia e só as últimas 3 letras de polícia estão visíveis, formando a palavra ice, que é gelo em inglês, um contraste com os poderes de fogo do Fire Fist. Quando o Russell manda o Deadpool voando pra dentro da Essex House, ele autografa uma caixa de cereais chamada Hero Flakes. O autógrafo é do próprio Ryan Reynolds mesmo, e no cereal tem uma foto do Hugh Jackman como Wolverine. Depois ele fala que ia fazer um pouso de super-herói, referência a uma piada
piada do primeiro filme. E é legal que quando o Deadpool faz isso, ele tem dificuldades de ficar em pé, o que é totalmente normal. Essas poses, essas aterrissagens não são nada ideais para os joelhos. O Deadpool também faz um discurso falando de 4 ou 5 momentos que fazem uma pessoa se tornar um herói, uma alusão a uma cena do Colossus falando isso pra ele no primeiro filme. E o mais legal é que os discursos dos dois filmes terminam com o Deadpool mandando um foda-se e atirando nos vilões. Essa cena toda termina com o Deadpool e o Russell sendo presos. Eles vão pra uma prisão chamada Icebox, que é uma prisão especial para super-humanos que existe nas HQs da Marvel, localizada no Canadá. Um detalhe legal é que quando o Wade usa o colar, o câncer retorna. É uma maneira de lembrar a gente que o fator de cura dele não se livrou do câncer. Na verdade, esse poder só regenera as células que foram mortas pelo câncer e permite que o Wade continue vivo mesmo com o tumor. O Wade também faz piada com o Gavião Arqueiro, dizendo que sem os poderes dele, era só ele pegar um arco e flechas que ele seria tão útil quanto o Clint Barton. Na cena da cadeia também aparece um personagem chamado Black Tom Cassidy, que também vem das HQs dos X-Men. Apesar de ser chamado de Black Tom, ele não é negro nem nas HQs e nem no filme. O nome vem do fato de que ele era a ovelha negra do clã dele. Quando o Cable invade a prisão, o Deadpool faz mais piada com o MCU, dizendo que ele tinha o braço do Soldado Invernal, e nem o universo da DC passe ileso. O Wade faz piada com a personalidade do Cable, dizendo que ele é muito sombrio e perguntando se ele não era do universo da DC, e ele também imita o Batman quando o Cable pergunta quem é ele. Na sequência da batalha final, o Deadpool vai até a mansão Xavier e tenta recrutar o Colossus, Negasonic Teenage Warhead e a Yukio para essa batalha. Ele segura um celular com o desenho de um aparelho de som e toca a música In Your Eyes, de Peter Gabriel. Isso é uma referência óbvia à cena clássica do filme Say Anything. E é legal reparar que a roupa do Deadpool tá toda remendada com silver tape, depois dele ter sido rasgado no meio pelo Juggernaut e de perder membros constantemente em batalhas. Quando Russell e o Juggernaut chegam na Essex House, quem fala que usa aquele capacete para se proteger do irmão que está em uma cadeira de rodas. Essa é uma clara referência, obviamente, ao Professor Xavier, e nas HQs e animações da Marvel, é exatamente esse o motivo dele usar o capacete, porque bloqueia a telepatia do Charles. Em muitas histórias, para conseguirem derrotar o Juggernaut, os X-Men traçavam estratégias para tirar esse capacete e então o Professor X poder controlar a mente dele. O Deadpool manda o Cable calar a boca chamando ele de Thanos, que também, obviamente, foi interpretado pelo Josh Brolin no MCU. Depois ele tenta parar o Juggernaut usando a clássica frase que a Viúva Negra usava para acalmar o Hulk em Era de Ultron. Hey, big guy, the sun's getting real low. Hey, big guy. Sun's getting real low. Algo que o Thor também tentou fazer com o Hulk em Ragnarok. Hey, big guy. The sun's getting real low. Nessas 3 tentativas do Deadpool, Thor e Viúva Negra, só deu certo quando era a Natasha. Quando o Colossus chega na batalha final e pega o Deadpool no colo, é legal reparar que lá no fundo o Juggernaut tá dando uma surra no Cable. E essa cena na versão estendida é muito mais sugestiva, digamos. O Deadpool também fala pro Colossus a clássica frase da Mary Jane, Go Get 'em, Tiger, Go get him, Tiger! que já tinha sido falada pelo Weasel pra ele no Strip Club no primeiro filme, e também por ele próprio pra Negasonic Teenage Warhead na batalha final de Deadpool 1. Go get her, Tiger. Durante a treta do Colossus e do Juggernaut, o Colossus chega até a perder um dente mesmo na forma metálica. A roupa do Deadpool fica toda coberta por cinzas durante a batalha depois do ataque do Fire Fist, e isso é uma referência ao uniforme clássico cinza dele na X-Force nas HQs. O Deadpool se joga na bala pra salvar o Russell enquanto toca a música Tomorrow do musical Annie. Ele fala pro Russell que o coração dele estava no lugar certo, algo que a Vanessa falou pra ele várias vezes naquelas visões que ele teve dela ao longo do filme. A metáfora acaba virando realidade e é justamente o coração do Wade no caminho da bala, ou no lugar certo, digamos, que salva todo mundo no final. Quando o Deadpool tá morrendo, a música que toca é exatamente a música que toca em Logan quando o Wolverine tá morrendo nos braços da X-23. A música se chama Don't Be What They Made You, do compositor Marco Beltrami, e o nome da música, Não Seja o que Fizeram de Você, serve muito bem para os 2 personagens que foram transformados em armas por experimentos e decidiram mesmo assim se tornar heróis. E quando o Wade encontra a Vanessa de novo, toca uma versão acústica de Take On Me, clássico da banda A-ha. Na versão estendida eles trocaram a música e tocam uma versão acústica de Ashes, música da Celine Dion que toca na abertura do filme. Mas claro, o Deadpool não fica morto. O Cable decide usar a última
última carga de viagem no tempo dele para voltar e salvar o Wade. O Cable fala que o ursinho de pelúcia pertencia à filha dele, chamada Hope. Nas HQs, Hope Summers é a primeira mutante que nasce depois do dia M, uma garota que é meio que adotada pelo Cable e decide usar o sobrenome dele, mas ela não é filha biológica dele nos quadrinhos. Hope Summers foi a principal personagem no arco Vingadores vs X-Men das HQs, e toda a treta dessa saga acontece por causa dela. Nathan Summers coloca uma moeda de arcade no traje do Deadpool que ele tinha roubado mais cedo no filme para evitar que o Wade morra com o tiro. Eu vou falar mais sobre essa moeda daqui a pouco no vídeo. A moeda freia a bala e impede a morte. Nessa linha do tempo alterado, Dopinder finalmente realiza o desejo que tinha demonstrado no começo do filme, de se tornar um assassino, atropelando o diretor da Essex House. Na última imagem do filme dá pra ver o Juggernaut se erguendo e saindo da piscina, mostrando que ele sobreviveu. O dispositivo de viagem no tempo que o Cable usa parece um relógio, mas não qualquer relógio. Se reparar bem, tá escrito ali que a marca é Carl F. Bucherer, uma marca de relógio que apareceu bastante em John Wick 2 e chegou até a patrocinar a premiere mundial do filme. O diretor desse filme, David Leitch, trabalhou em John Wick e dá pra ver muitos paralelos no estilo da ação. E bora voltar pra cena em que o Cable chega no passado. Ele chega perguntando que ano era, uma referência ao Exterminador do Futuro. Na verdade, todo o arco do Cable é meio baseado nos filmes do Schwarzenegger. O Deadpool chega até a chamar o Cable de John Connor, fazendo referência a um personagem do filme. Ali nessa cena que ele chega no passado, ele rouba dois caras aleatórios, e é legal comentar que um deles é uma participação especial do Matt Damon, com muita maquiagem e próteses. O Matt Damon também fez participações especiais nos filmes do Thor, vale lembrar. O Cable chega até a copiar o movimento clássico do Exterminador do Futuro com a arma, e até a cena dele no espelho, fazendo reparos nas partes biônicas dele mesmo, também é uma referência aos filmes. Outro detalhe legal de reparar é que o Cable coloca um knob de guitarra na arma dele, mas os números vão até 11, uma referência ao filme Spinal Tap, uma comédia musical dos anos 1980. The numbers all go to 11. Na versão estendida tem uma cena do Cable pegando armas em uma loja e ele pega uma guitarra também, que quando ele usa o knob, a arma faz som de guitarra. A primeira cena do filme faz muita piada com o Wolverine, o que é muito satisfatório de ver agora que a gente sabe que os dois vão se juntar em Deadpool 3. Durante a cena, nós vemos um boneco do Wolverine atravessado por um tronco de madeira. Essa action figure mostra claramente o momento da morte dele em Logan, filme que saiu em 2017, um ano antes de Deadpool 2. Na mesa dá pra ver um monte de bolachas e até umas peças aleatórias de quebra-cabeça soltas por ali. A faca na parede tem aço inoxidável escrito, talvez uma referência ao Colossus, e a letra da música que tocou no começo da batalha final do primeiro filme. Quem viu meu vídeo sobre Deadpool 1 sabe do que eu tô falando. Essa é exatamente a faca que ele usou pra tentar salvar a Vanessa, mas sem sucesso. E depois, nas cenas pós-créditos, ele usa essa mesma faca, mas dessa vez o Wade consegue salvar ela. Esse filme bebe muito também de Dias de um Futuro Esquecido, saga dos X-Men das HQs de viagem no tempo. O Cable volta no tempo pra impedir um assassinato que ia desencadear uma série de eventos catastróficos, exatamente igual o que acontece nesse clássico dos mutantes nos quadrinhos. Mas essa cena da morte da Vanessa mostra uma parada invertida em relação ao que acontece em Dias de um Futuro Esquecido. Na linha do tempo normal, o Wade erra e acerta a parede bem ao lado do cara que estava atirando. Na HQ é exatamente isso que acontece quando a Kitty consegue evitar o assassinato de Robert Kelly na linha do tempo alterada. Voltando pra cena, também dá pra ver na abertura os waffles que ele estava fazendo na cena que a Vanessa morre. Na parede tem um cartão postal que ele mandou pra Vanessa durante as viagens caçando bandidos, bem ao lado de uma foto dos dois juntos. Tem um papel ali dizendo eu gosto de você, você gosta de mim, e uma caixinha com a resposta sim marcada em vermelho. Várias fotos da Vanessa e dos dois juntos na parede. Ali um braço do Deadpool passa voando e mostrando o dedo do meio durante a explosão, enquanto ouvimos a voz dele mandando o Wolverine pra aquele lugar. É legal lembrar que a Fox só fez Logan como um filme pra maiores de 18 anos por causa do sucesso que Deadpool teve em 2016. A cabeça do Deadpool também passa voando na cena, e o Wade promete que o filme vai terminar igual Logan, com ele morrendo no final. Claro, a explosão é pra despistar e não é assim que ele morre. Sem contar que a morte dele também foi revertida no final do filme. É legal reparar que o cinto do Deadpool também passa voando ali do lado. Toda essa cena da explosão e do Wade tentando tirar a própria vida era uma piada que foi removida do primeiro filme. Ele ia tentar isso depois de ficar deformado por conta dos experimentos que deram poderes pra ele. Os roteiristas planejavam fazer uma montagem dele tentando se matar e não conseguindo várias vezes, mas decidiram cortar do filme porque seria muito humor pra uma parte mais séria da história. Pelo menos eles conseguiram reciclar
reciclar essa ideia e inserir na continuação. Na verdade, nas cenas da versão estendida, essa montagem das várias tentativas realmente acontece, e eu já vou falar sobre isso. O Wade, quando tá deitado em cima dos barris, antes da explosão, tá usando o traje quase completo do Deadpool, mas com aquele Crocs azul que ele usava no primeiro filme e dizia que era o calçado de se masturbar. Sei lá, eu acho que ele queria morrer mais confortável ali. Mas claro que não deu certo e de quebra ele explodiu os Crocs que ele achava tão confortáveis. Perdeu o calçado a troco de nada. A música que toca nessa cena é All Out of Love do Air Supply, que pode ser uma referência a uma cena do Ryan Reynolds no filme Van Wilder. 6 semanas antes da explosão nos barris do começo do filme, uma montagem mostra o Deadpool viajando pelo mundo e matando geral. Ele também ia viajar pelo mundo no primeiro filme, mas essa sequência também acabou sendo cortada. Deadpool 2 recicla várias ideias que os roteiristas tiveram pro primeiro filme e acabaram ficando de fora. Em um dos telhados em Hong Kong tem um neon com caracteres chineses. Graças ao Google Tradutor eu consegui descobrir que essas letras significam Deadpool. O Wade ouve um Walkman pra ficar pilhado pra missão, uma referência ao primeiro filme quando ele faz exatamente a mesma coisa, sentado na ponte esperando a hora de atacar. No primeiro filme ele tava ouvindo a música Shoop, do Salt and Pepper, mas nesse ele ouve X Gonna Give It To You, do DMX, a mesma música que toca no primeiro filme quando eles chegam pra batalha final. Ele se apresenta pra um dos alvos no telefone como Gale. Isso pode ser uma referência a Gail Simone, uma roteirista das HQs do Deadpool. Ele também fala pro bandido que não é de barganhar, uma referência a Doutor Estranho e a cena com Dormammu. Depois, na Sicília, o Deadpool se esconde num caixão pra matar mais alvos, algo que ele já fez nas HQs. No Mississippi, em um strip club, ele aparece de peruca se passando por uma stripper para pegar mais alvos, e é sensacional reparar que nessa cena, mesmo tirando o disfarce, o Deadpool luta usando salto alto o tempo inteiro. O nome desse strip club é Burning Bastards, que também é o nome de uma série de livros para maiores de 18 anos sobre motoqueiros. Depois, em Osaka, no Japão, mais uma cena de treta de espadas maravilhosa. Na versão estendida do filme tem uma sequência sensacional. O Deadpool arranca os 2 braços e as 2 pernas de um cara, faz sinal para todo mundo parar a treta e se curva para cumprimentar o cara, respeitando as tradições japonesas antes de bicudar ele com tudo para longe. Tem toda uma sequência de ação com a câmera dando voltas na batalha em 360 graus, que é um pecado terem cortado da versão que foi pro cinema. Depois ele chega para pegar o bandido que ele diz ser o pior de todos. O cara se tranca em um quarto e o Deadpool manda ele sair. Ali ele bate no relógio dele, indicando que está atrasado, e esse é exatamente o relógio da Hora da Aventura que a gente viu ele usando no primeiro filme, e no final do filme, inclusive, ele dá esse relógio para Dominó. Em seguida, o Wade aparece correndo, fugindo de vários gangsters que estavam ali para proteger esse chefão do crime. Ele grita pro Dopinder dar partida no táxi, mas o taxista não ouve porque tava ouvindo um áudio motivacional. O Deadpool, nessa cena do táxi, menciona a Paixão de Cristo, porque na época o primeiro filme do Deadpool tinha se tornado a segunda maior bilheteria de todos os tempos para um filme para maiores de 18 anos, perdendo só para esse filme do Mel Gibson. Nessa cena, o Deadpool atravessa a janelinha do táxi para ir pro banco da frente, igual fez no primeiro filme. O Wade chama o Dopinder de Goose, uma clara alusão ao copiloto do Maverick no filme Top Gun, que também é a origem do nome do Flerken de Capitã Marvel. O Dopinder se compara com a Kirsten Dunst no filme Entrevista com um Vampiro, mais um filme do Tom Cruise e também do Brad Pitt, que fez ponto em Deadpool 2 como Vanisher. Também é legal lembrar que a Kirsten Dunst foi a Mary Jane Watson nos filmes do Tobey Maguire. O detalhe mais legal dessa cena é que no topo do táxi do Dopinder tem um anúncio para Alpha Flight. Esse é o nome original em inglês da Tropa Alpha, um grupo de heróis mutantes canadenses da Marvel que já teve o Wolverine como membro. Vale lembrar que o Ryan Reynolds é canadense e sempre que pode faz piada com isso nos filmes dele. O Wade chega em casa e a Vanessa pergunta como foi a caça. Ele fala que estava lutando contra um cara durão que usava capa, mas descobriu que o nome da mãe dele era Martha também, uma piada óbvia com Batman vs Superman. Eu achei que desperdiçaram uma piada aqui, porque o nome do pai do Deadpool é Thomas Wilson e o pai do Batman chama Thomas Wayne. Ryan Reynolds, se você estiver assistindo esse vídeo, fica a dica aí pro futuro. E só pra avisar, a mãe do Deadpool nas HQs não chama Martha, ela chama Hayley. Depois o Deadpool dá uma moedinha pra Vanessa, que é justamente do arcade que eles foram no primeiro encontro deles no primeiro filme. Essa é a moedinha que salva a vida do Wade no fim do filme, como eu comentei antes. Aí os dois assistem ao filme Yentl, de 1983, e o Wade pergunta se a música Papa Can You Hear Me, cantada pela Barbara Streisand, soa familiar. Depois ele faz muitas piadas com isso no filme, porque essa música é muito parecida com Do You Wanna Build a Snowman, de Frozen. As melodias são idênticas. O Wade também faz mais piada com Star Wars e com o beijo do Luke e da Leia, e a Vanessa corrige ele dizendo que o beijo aconteceu em O Império Contra-Ataca, segundo filme da trilogia, uma referência ao primeiro filme do Deadpool, quando ela faz exatamente a mesma coisa. No, I'm pretty sure Luke nailed her. Maybe that's Empire. Star Wars jokes. Empire.
Aí rola a morte da Vanessa, que é um ponto chave do filme. O Wade mata todos os bandidos enquanto a Vanessa se esconde e sobra uma faca no faqueiro que ele estava carregando. Quando chega o último, ele arremessa essa faca restante, mas erra. A faca fica na parede, como a gente viu, e no chão ao lado da Vanessa tem mais peças de quebra-cabeças, igual a gente viu naquela primeira cena. Da morte da Vanessa, o filme vai pra sequência de abertura. Toda essa sequência é inspirada no visual e nas músicas das aberturas de 007. Em uma das cenas dá pra ver que na base de uma das espadas do Deadpool está escrito Bea. Isso é uma homenagem à atriz Bea Arthur. O Deadpool deu o nome das espadas dele de Bea e Arthur por causa do nome dessa atriz. Eu falo mais sobre isso na análise do primeiro filme. No cano da arma de onde sai o tiro tá escrito Sorria e aguarde o Flash. O Deadpool também recria a famosa cena do filme Flashdance, mas com balas ao invés de água. Assim como no primeiro filme, todos os créditos da sequência de abertura são piadinhas. Por exemplo, eles dizem que Deadpool 2 foi dirigido por um dos caras que matou o cachorro do John Wick, uma referência ao diretor que também trabalhou no filme do Keanu Reeves, como eu comentei. Os créditos da abertura também mostram pequenos detalhes do que acontece no fim do filme. O ursinho de pelúcia do Cable aparece inteiro e não queimado, e depois a câmera mostra exatamente o buraco da bala de quando o Wade toma o tiro pelo Russell. Também tem uma cena em que uma bala voa na frente de várias moedinhas de arcade, dando pistas do final quando o Cable reverte a morte do Deadpool usando a moeda do arcade para bloquear o tiro. E a música da Celine Dion, Ashes, que toca nessa sequência de abertura, fala de cinzas, o que também descreve perfeitamente o estado do Deadpool na cena da morte dele, totalmente coberto por cinzas. O Deadpool sofre pela morte da Vanessa no bar Sister Margaret's e diz que o George Michael estava certo e ele nunca ia dançar de novo. Isso é uma referência à letra de Careless Whisper, música de George Michael e a banda Wham, que toca no final do primeiro filme logo antes dos créditos. Chegando em casa, o Wade abre um buraco secreto no chão para pegar cocaína. Embaixo do pó tem a cura para cegueira. Isso é uma referência a uma piada do primeiro filme. There's about 116 kilos of cocaine buried somewhere in the apartment, right next to the cure for blindness. Good luck. E o Deadpool também fala que vai fazer algo terrível e bate as mãos com o pó, fazendo uma piada com o ritual do LeBron James antes dos jogos da NBA. Nesse momento, no Super Duper Cut, acontece exatamente aquela sequência de tentativas de suicídio que iam usar no primeiro filme. Primeiro ele salta em uma jaula de ursos no zoológico, depois ele aparece bebendo um líquido usado para desentupir privadas e se jogando de um prédio. E só aí, depois de tudo isso, que ele tenta se explodindo nos barris. Em um outro momento do filme, depois do Deadpool ser rasgado no meio pelo Juggernaut, as pernas dele vão se regenerando e a gente tem uma cena dele com as pernas minúsculas e o corpo normal, o que é meio perturbador e é uma referência à piadinha do primeiro filme quando acontece a mesma coisa com o braço dele. O unicórnio de pelúcia do Wade aparece no sofá do lado dele e a gente sabe pelo primeiro filme pra que ele usa esse unicórnio. E a camisa que ele usa também é uma referência ao filme Goonies. É a mesma camisa que o gordo usa nesse filme. Quando o Cable chega na casa deles, o Deadpool descruza as pernas pra mostrar o saco pra ele. Nesse momento, o Weasel fala que esse era o instinto selvagem do Wade, uma referência a uma cena da Sharon Stone, que fez exatamente a mesma coisa no filme Instinto Selvagem. E talvez seja a única coisa que a galera lembra desse filme. Ali ele explica como o Russell matou toda a família dele. Logo antes de matar geral, o Fire Fist fala "Blessed are the wicked who are healed by my hand". Em outras cenas a gente ouve essa mesma frase sendo dita para o Russell por aquele diretor da Essex House. Ele acaba usando essa frase para lembrar o trauma que viveu na infância e justificar as ações dele para ele mesmo. E quando o Wade fala "é por isso que não se deve comer estrelas do mar cruas", é porque as estrelas do mar também têm a capacidade de regenerar membros decepados, assim como o Deadpool. E vamos lembrar, né, quando o Hulk comeu o Wolverine, que tem fator de cura e capacidade de se regenerar, na saga do velho Logan não deu muito certo, então realmente vamos evitar comer estrela do mar crua aí, galera. Se você ainda não assistiu a minha análise detalhada do primeiro filme do Deadpool, que inclui até cenas deletadas e versões iniciais do roteiro que mudariam a história do filme, vale a pena conferir. É só clicar nesse vídeo aqui na tela pra ver. Valeu, um grande beijo e até a próxima!